Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o tempo na vida dos nossos pacientes, né? Como a gente tá, assim, envolvido em várias situações e quanto tempo você fica com esse paciente, enfim. É uma coisa que também eu sempre me questionei e procurei sempre valorizar ao máximo o tempo que eu passo com os meus pacientes, né? Mas antes da gente falar um pouquinho dos pacientes, eu gostaria de refletir com você sobre a importância do tempo na vida das pessoas, né? E eu comecei a me lembrar de uma história que eu sempre falo, que depois que eu tive meu filho, eu aprendi a valorizar muito mais o meu tempo. E comecei a medir tudo pelo tempo que eu passo com ele. Então, assim, é muito louco, né? Porque se a coisa não tá legal, seja ela o que for, se eu tô no shopping, se eu tô trabalhando, se eu tô em casa, se eu tô me divertindo, o que eu tô fazendo é tudo a partir da vinda do meu filho, tudo começou a ser medido por ele. Então, se tá legal onde eu estou sem ele, tem que estar tão bom quanto estar com ele. Com isso, o que passou a acontecer, gente? Eu comecei a dar mais importância pro meu tempo. Então, assim, se eu não tô fazendo algo produtivo, algo que esteja levando uma diferença na vida de alguém, eu tenho que estar passando com o meu filho. Vocês estão entendendo? Então, essa lógica começou a ditar a minha vida. E é muito interessante porque essa percepção, você não precisa ter filho para chegar a ela, obviamente. Mas depois que eu tive meu filho, ficou muito mais claro para mim. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que o tempo que a gente fica com os pacientes, com os filhos dessas pessoas, das famílias, com o próprio paciente adulto, muitas vezes, é um tempo que ele tem que ser muito valorizado. O que é valorizado? Tem que ser muito aproveitado, né, gente? Então, assim, quando a gente sabe que essas famílias estão investindo um tempo para trazendo esse paciente para fisioterapia, muitas vezes se deslocando lá de outra cidade, quantas horas de carro para chegar até o centro de reabilitação que você está trabalhando. Então, esse tempo ele tem que ser aproveitado ao máximo. Só que, muitas vezes, a gente não tem essa percepção tão clara no momento que começa a ver aquele questionamento. Mas não tá dando resultado, porque neuro é assim mesmo, neuro é lento. Mas na neuro é assim, porque eu sou do tempo, né? Não sei se vocês sabem, mas eu me formei lá em 99, né? Então, no nosso tempo, assim, tinha muito aquela conversa da manutenção, né? Se ele não piorar, já tá bom. Se ele se manter dessa maneira, já tá ótimo, porque ele pode piorar muito. Gente, se ele está piorando, pode sim piorar, obviamente, se haver uma nova causa, uma nova injúria, ou se for um processo progressivo, obviamente pode vir a piorar. Mas isso era um tabu que estava assim posto, né, a todos os pacientes. E não é verdade. Um paciente de neuro, ele também evolui, ele também melhora. Na nossa época também, a gente tinha muita dificuldade em avaliar o quanto eles estavam melhorando. Graças às pesquisas e aos estudos, hoje a gente tem instrumentos muito bons, né? Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando aqui, ele tá relacionado a um post que eu fiz agora cedo, pela manhã, sobre a evolução de um caso que a gente teve lá na clínica. Então, assim, a garota evoluiu 8,6%. De onde que veio esse valor? A gente aplica o GMFM 88, onde a gente verifica o antes e depois do trabalho durante um mês. O que eu tô querendo com isso mostrar? Que esses 8,6%, ele tá num conjunto de 100%, ok? Então, na medida que ela vem progredindo, a gente vai medindo, né, a cada tempo. Aqui na clínica que eu trabalho, a gente tem, em geral, tem feito uns 3 módulos por ano. Então, a cada 2, 3 meses, o paciente entra novamente num módulo de um mês de intensivo. O que é esse intensivo? A criança vem todos os dias por 2 horas, onde a gente fica fazendo trabalho tanto de Bobot quanto de Pedia Switch, TO e fono. Então, nesse período intensivo, em geral, eles dão alguns saltos nessa régua do 100%. Só que o interessante é o seguinte, se a gente começar a avaliar todos os pacientes pelo GMFM, a gente consegue enquadrá-los basicamente em 3 grupos, né, pessoal? O primeiro grupo, que são dos 30%,
o segundo grupo até 60, entre 30 e 60, e o terceiro grupo de 60 a 90. Então, se eu conseguir separar eles nesses 3 grupos, eu tenho aí os de grande dependência, os de dependência intermediário e os de pouca dependência, ou seja, os que já estão se encaminhando para a independência. Por que eu falo a importância do tempo? Porque no momento que eu consigo, em um mês, dar um salto na régua de 8%, que seja, eu tô levando, muitas vezes, essa criança a sair do quadro dos 30 e entrar na segunda fase, entre 30 e 60. Se eu der mais 8, e 8, e 8, daqui a pouco eu tô levando ela para chegar no topo dela, que seria lá próximo dos 60%, por exemplo. No caso dessa garota, a gente levou ela nos 90%. Então, isso é muito interessante, porque além dela se desenvolver 8% na régua do GMFM, a gente aproximou muito ela dos 90%, porque acima dos 90%, para chegar até o 100% mesmo, completo, é a criança que praticamente não tem lesão, né? Uma lesão levíssima, levíssima, levíssima. Mas acima de 90, a gente já considera, ó, show de bola, uma criança que tá muito bem, que vai conseguir ir para a escola, que vai ter um banho sozinha, que vai ter uma independência bacana. Pelo menos no motor, né? Porque essa avaliação é estritamente motor. Agora, eu pergunto para vocês, se a gente não tem um foco no resultado, isso vai aparecer? Mais complicado, né, gente? Então, e é o resultado da hora, é o resultado do dia, é o resultado ali, naquele momento. É isso que eu tenho, assim, um desafio a mostrar isso para mais pessoas, que a importância da tua hora trabalhada, ela é muito grande no todo, pessoal. Então, se a gente começar a ter foco e trabalhar em cada hora intensivamente e principalmente estrategicamente, com uma lógica de resultado, ou seja, buscando a lógica para aquele paciente e abordando como um plano estratégico o que ele precisa, o que é necessário ser feito naquele momento para gerar um resultado lá na frente. Então, essa régua, ela só vai aumentar depois de um mês inteiro se você trabalhar hora a hora em cima do teu plano. E muitas vezes, gente, isso porque é neuro, né? Neuro não tem resultado. Então, essa fala, né? A gente leva, mas a gente sabe que... Então, muitas vezes há essa acomodação e que não é verdade. A gente precisa mudar essa postura perante a neuro. Então, quando a gente busca, assim, a cada intensivo esses saltos, a gente tem uma probabilidade que depois de um ano, essa criança pode ter dado, por exemplo, 3 saltos de 8%. 3 vezes 8, gente, 24, 25% de resultado. Em um ano, você pode tirar ela de uma fase leve, digo moderada, para uma leve. Então, esse 30, 60 e 90 é algo que é possível sim de ser vencido. Claro que a gente tem casos muito graves e que nunca vão chegar nos 90. Mas independente disso, a gente precisa saber até onde eu consigo chegar com essa criança. E isso para gerar um máximo de independência, valorizando sempre o tempo da família. O tempo da pessoa, do aluno, do paciente, do pai que traz, do avô que está trazendo, enfim, de toda essa logística, né, que foi feita para esse cliente estar na tua mão. Então, quando a gente pensa assim, tudo muda, né? Tudo muda de figura. Porque você percebe qual é a responsabilidade nossa no trabalho nessas crianças, mas aí você vai dizer, mas Ione, lá no meu setor não é assim, eu só tendo meia hora, é uma vez por semana. Quando lá na PAI do interior, 15 minutos, eu tenho 4 pacientes para atender numa hora. Não importa, gente. Seja 15 minutos, seja meia hora, seja 2, seja 3... O tempo que você passar com ele, se você tiver um plano muito bem estruturado, com uma logística de trabalho pensada, eu preciso que ele ganhe tal aquisição, porque essa aquisição vai ser a base para outros resultados, em 15 minutos você faz. Então, é tudo uma mudança de postura.
né? Depois que você mudar a tua mente perante a neuro, você vê que tudo vai ficar mais fácil. Ela deixa de ser esse bicho de 7 cabeças no momento que você entende a lógica dela. E a lógica é 2 grupos, ou é móvel ou é estável. Então, quando você começa a ter esse farol, ou eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu já tenho 2 caminhos traçados e eu já sei onde que eu preciso chegar. Então, quando tudo isso acontece, que você é como se você tivesse mudado o teu dispositivo mental. Aí as técnicas, técnica é técnica, você vai atrás, você busca para essa questão eu vou resolver dessa forma, ou nessa outra eu pesquiso, eu encontro uma técnica específica onde que eu vou colocar a minha mão, o que ele precisa fazer primeiro. E a gente aos poucos, eu vou estar trazendo outros vídeos que eu vou estar explicando melhor essas diferenças dos 2 grupos. Mas enfim, revisando, né, retomando, a importância do tempo, né? O tempo que a gente passa com esse paciente, ele é muito importante, ele é um tempo que ele é desprendido por várias pessoas da família, não é só o paciente, e se você conseguir que ele dê saltos e ganhe independência, você vai também estar dando tempo para essas famílias. Uma criança que não tomava banho sozinha e de repente está tomando banho sozinha, imaginem isso na vida de uma pessoa. Se ela segurar um garfo e comer sozinha alguma coisa, que seja uma bolachinha que ela come sozinha, um biscoito, isso vai dar um salto de tempo, uma agilidade para toda a família. Então, eu queria trazer isso para vocês hoje. Espero que tenha sido clara. Não sei se vocês enfim, há uma necessidade de a gente falar mais sobre isso, né? Pelo menos eu sinto que essas relações a família sempre presente é algo que faz uma diferença sim, mas para isso também a gente tem que valorizar essa família e o tempo que ela desprende para a criança vir à fisioterapia, para o adulto, enfim, tá com a gente. Pessoal, se esse vídeo foi bacana para vocês, comente aqui embaixo, se eu gerei algum valor para vocês, contribua, se você tiver dúvida, quiser comentar, perguntar mais alguma coisa, saber a minha opinião, ou colocar a sua opinião especialmente, se você concorda, discorda, para a gente gerar uma discussão e um debate sobre esse tema. Comenta aqui embaixo, eu vou estar postando isso no Instagram, fisio.ione.bertoncello, e no YouTube também, tá? Ione Bertoncello, meu canal. Se inscreva lá, badala o sininho, que aí cada vídeo que eu vou estar postando, vocês vão estar recebendo a notificação. E eu espero que eu tenha gerado um pouquinho mais de valor no trabalho de todos, tá bom? Obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até mais.